E aí, seja bem-vindo a mais um Mixtape, o meu podcast sobre assuntos aleatórios. Se você não conhece ainda, já lancei 2 episódios muito legais. Um sobre café, histórias de café e tal. E outro, o último, que foi o Histórias de Criança, que ficou muito engraçado e em alguns momentos até emocionante. Então, se você não ouviu ainda, procura aí no meu canal do YouTube ou no meu site, que você vai achar os episódios e tenho certeza que vai se divertir. O programa de hoje é para comemorar o dia do podcast. Então eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência com o podcast e vocês vão ouvir algumas histórias também de pessoas que amam essa mídia incrível. Se você caiu aqui por acidente e você ainda não sabe o que é um podcast, mesmo ouvindo um, eu vou explicar bem rapidinho. Podcast é um programa em áudio, bem parecido com programas de rádio, que você ouve através de um aplicativo, de um navegador, ou você pode baixar o arquivo, o MP3 mesmo, e ouvir no dispositivo que você quiser. Olá, pessoas! Meu nome é Caio Corraine e eu tô aqui, a convite do Lucas, para falar um pouquinho de como o podcast mudou a minha vida. E é um assunto que eu acho muito interessante discutir, porque eu acredito que ele seja o sonho de muitas pessoas. Porque o podcast ele mudou a minha vida, porque hoje em dia eu vivo de podcast. O que é impressionante, quando a gente para pensar o quão difícil ainda é para algumas profissões, alguns profissionais, sobreviver do seu trabalho na internet. Eu comecei a fazer podcast lá em 2008, 2009, quando eu ainda fazia parte do blog Continue. Lá a gente começou os podcasts Dreamcast, depois Continue Play. Foram projetos que não duraram muito tempo, mas foram importantes para mim, porque eu pude aprender já a mexer um pouquinho com as ferramentas de edição, que era uma coisa que eu já editava um pouquinho de vídeo na faculdade, Fiz faculdade de jornalismo, a gente tinha, algumas aulas em que eles nos incentivavam, a aprender essa parte de multimídia. Então eu aprendi a editar um pouquinho na faculdade, mas a maior parte do que eu sei hoje foi testando e batendo cabeça e vendo tutorial e fazendo por mim, Hoje em dia eu sou editor do Mamilos, do Braincast, do GugaCast, do GGCast da Riot Games, além de trabalhar com mais clientes, alguns clientes corporativos, como a Votorantim, como a Pirelli, como a Mars. Então, hoje em dia, muitas pessoas confiam no meu trabalho de edição, no meu talento para edição e produção de podcasts. E então, eu acho que essa é a maneira com que os podcasts mudaram a minha vida. Eles me proporcionaram uma plenitude profissional e a possibilidade de um futuro muito mais feliz. É isso, um grande abraço e até mais! Desde criança eu ouvia programas de rádio porque minha mãe ouvia, então eu acabava acompanhando os programas que ela costumava ouvir. Com isso, eu comecei a gostar dessa mídia tão incrível que é o rádio, que até hoje, mesmo com internet, com outras mídias, ainda é bem popular. E eu ainda ouço rádio em pleno 2017. E quando eu era criança, eu brincava de rádio, eu tinha um gravadorzinho, e aí eu falava alguma coisa, apresentava alguma música, e eu dava play numa fita cassete, gravava nesse gravadorzinho e ia intercalando como se fosse meu próprio programa de rádio. Isso quando eu tinha, 10 anos de idade, talvez menos. Inclusive, tem um episódio muito legal do Castelo Rá-Tim-Bum, quem aí cresceu nos anos 90 vai lembrar, que é um episódio que o Nino e as crianças fazem um rádio pra contar as novidades do castelo pro Dr. Vitor, que foi viajar, tá num navio e tal. E aí eles fazem a sonoplastia, eles fazem os sons, tem os programas, eles falam com aquela voz impostada do rádio clássico. Então esse é um dos meus programas favoritos. E muito tempo depois, em 2009, um amigo meu, Marcos Botelho, me apresentou um programa chamado Nerdcast. O podcast brasileiro mais ouvido hoje, foi o que popularizou essa mídia no Brasil. E os caras estão aí há muito tempo já, E esse programa que eu ouvi é o programa 144, o tema é A História da Terra. E aí eu ouvi, era diferente, era 2 caras conversando, falando um monte de histórias, de coisas científicas, de teorias. E os caras falavam palavrão pra caramba, não tinha nenhuma dessas regras de mídia de massa, sabe? Que você não pode falar nada, que você tem que seguir sempre um roteirinho. E os caras estavam trocando ideia ali, era um papo de amigos sobre um tema. E a partir daí eu ouvi mais um, ouvi outro. Me apaixonei absurdo pelo formato, porque nada mais era, pra mim ali, novato,
que um monte de amigos conversando sobre temas que eu gosto. Naquela época eu já gostava muito de cinema, de quadrinhos, de livros e tal, mas eu não tinha muitos amigos que gostavam tanto assim dessas coisas, né? E aí, ouvindo esse podcast, eu meio que fiz amizade, entre aspas, com pessoas que gostavam de coisas que eu gostava. Inclusive, eu conheci outras coisas muito legais por causa do podcast. Por exemplo, RPG de mesa, que eu já ouvia falar já, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar. Quadrinhos independentes, outros tipos de jogos, de games, de videogames, séries e filmes e tal que eu não conhecia. Ouvindo essa galera conversando de forma bem descontraída, como se fossem meus amigos mesmo. Então esse foi o primeiro momento que eu me identifiquei com aquilo e que eu gostei daquilo, que eu comecei a consumir aquilo com frequência. E eu tenho certeza que a partir daquele momento o podcast já começou a mudar a minha vida. Depois que eu conheci o Nerdcast, aí eu fui desbravando essa podosfera incrível, fui descobrindo outros podcasts e eu vi que tem uma infinidade absurda de assuntos, de tipo, de estilos. Os próximos que eu ouvi foram, por exemplo, o Rapadura Cast, que é um podcast de uma galera lá de Fortaleza, e eles falam sobre cinema. E aí já na sequência eu conheci outros podcasts, por exemplo, o Braincast, que eles falam sobre publicidade, eles falam sobre comunicação, tecnologia. E aí hoje eu tenho uma lista gigante aqui no meu aplicativo de vários podcasts que eu ouço. Então eu ouço podcasts sobre vários temas, por exemplo, teologia, política, ciência, games, quadrinhos, roteiro. Nossa, se vocês procurarem, vocês vão achar todo tipo de assunto. Isso é uma coisa legal do podcast, porque você faz ali a sua seleção de assuntos, de temas que você gosta, e sempre que você quiser ouvir alguma coisa, você vai lá e escolhe, né? E uma das coisas legais do podcast é que você consegue escutar um programa num momento que você está realizando uma tarefa que não exige muito sua atenção e você consegue aprender, consegue conhecer ou saber opinião ou até se entreter nesse momento enquanto você está lavando uma louça, por exemplo, ou sei lá, arrumando a casa. Eu, por exemplo, eu escuto geralmente podcast no trânsito, se eu pego um ônibus ou no carro mesmo. Quando eu preciso ir no mercado, eu tô com fone ouvindo algum programa, na academia também é legal. Esses são os momentos que dá pra ouvir bem o podcast. Então, dificilmente quem consome podcast vai parar tudo o que tá fazendo, vai sentar num sofá e vai ficar 1 hora ouvindo um programa. Geralmente a galera ouve no trabalho, ouve em algum momento que tá fazendo uma outra atividade. Então, isso é uma vantagem do podcast. Você não tá perdendo seu tempo. Pelo contrário, você tá otimizando pra aprender uma outra coisa num espaço de tempo que você não estaria fazendo nada. Olá pessoal, eu sou a Carla Guedes e há pouco mais de 1 ano eu comecei a trabalhar numa empresa que fica a 2 horas da minha casa. E no caminho eu ia ouvindo rádios e aí depois não aguentava mais. Ouvia música, não aguentava mais ficar colocando música no celular. E aí um belo dia, fuçando no celular, adivinha o que eu encontro? Um aplicativo roxinho. Eu falei, o que é isso? E ali foi o meu contato aí com o mundo da podosfera, né? E a partir dali eu comecei a me inscrever em vários canais, comecei a acompanhar vários podcasts. Chegava a ouvir 3 podcasts por dia. Então, e a partir desse dia, nunca mais teve tempo ocioso na minha vida, né? Toda vez que tem um tempinho, ocioso ou não, inclusive, eu coloco um podcast para poder ouvir, né? E me divertir, e ganhar conhecimento e entretenimento e tantas outras coisas. E eu nem poderia imaginar que depois de nem 6 meses eu já estaria gravando meu próprio podcast. Pois é. Eu tenho um amigo meu que a gente conversa muito e na época a gente falou, mano, essas nossas conversas dariam um podcast. Eu falei, é mesmo, vamos gravar? Vamos. E aí nós já estávamos gravando podcast, a gente nem estudou para isso, a gente simplesmente ligou o gravador e começou a gravar, né? E foi muito interessante, hoje nós estamos aí com cerca de 40 programas no ar. E mudou a nossa vida porque, assim, a gente começou a conhecer pessoas diferentes, começamos a conhecer novas pessoas que, se não fosse de outra maneira, a gente nunca ia conhecer. E é uma mídia muito verdadeira, que tem muito coração, porque eu não acredito, a maioria dos podcasts não gravam por questões financeiras, gravam porque gostam, porque querem conversar, porque querem tratar de assuntos, querem dividir um pouco de conhecimento, papear mesmo, conversar então eu acho que essa é a riqueza dessa mídia.
é ter pessoas que fazem porque gostam, né? E se você quiser também, não posso ir embora sem deixar meu jabá, né? Se você quiser conhecer o nosso podcast, é o Tá Tirando, e o nosso site é o www.tatirano.com.br. Nós temos um programa principal, temos um programa de música e um outro programa bem interessante lá também. Então, se você quiser conhecer, corre lá, dá uma olhadinha. E é isso. Um beijo e até a próxima. E eu posso dizer que o podcast mudou a minha vida porque ele me influenciou de várias maneiras, em várias áreas, vários momentos, né? Então, o podcast me inspirou, né? Ouvindo alguns programas de histórias de pessoas que superaram problemas, ou que empreenderam, ou criaram coisas novas, ou criativas e tal, isso me inspirou a fazer minhas próprias coisas. Por exemplo, se você está ouvindo agora um podcast que eu resolvi produzir porque eu ouvi outros podcasters produzindo e me inspirei a gravar esse programa também, compartilhar as minhas histórias, as coisas que eu aprendi, as histórias de outras pessoas, como vocês estão ouvindo aqui nesse programa, e provavelmente vão ouvir nos outros. Outra coisa legal que o podcast mudou na minha vida, eu comecei a ler mais livros, porque eu não tinha contato com amigos que liam muito. Então o assunto nunca era sobre livros, geralmente era sobre filmes, outras coisas, música, e não livros. E aí, ouvindo alguns programas, fui incentivado pelos reviews e pelos comentários a ler mais livros. Uma coisa legal é que às vezes algumas coisas derivam de podcast. Então, por exemplo, tem um programa que chama 99 Vidas e eles fizeram um jogo animal nacional financiado pelos fãs que saiu do podcast. O jogo é baseado nos participantes, o roteiro, todos os easter eggs, é tudo baseado nos programas. Tem um outro podcast que é o Nerdcast, que eu já falei, que através dos programas saíram livros, histórias, personagens, tem um universo todo criado a partir do que os caras conversavam nos programas. Então, isso é muito legal. E tem uma história interessante que tem a ver com o podcast, é que eu conheci um dos meus melhores amigos na época que eu tava conhecendo o podcast. Então esse era um assunto que, de certa forma, nos conectou e fez a gente conversar mais, que é o Bruno Germano. Na época, a galera falava que ele era o maior ouvinte de podcast de todos os tempos. E eu lembro que no feed dele tinha, sei lá, uns 50 programas diferentes. Duvido que ele ouvia tudo aquilo. Mas era um assunto que fez a gente se aproximar. E a partir daí a gente começou a conversar e descobrir outras coisas que a gente tinha em comum. E hoje a gente tem uma grande amizade também. Eu fui padrinho do casamento dele, ele foi padrinho do meu também. Então, o podcast, de certa forma, tem a ver com a nossa amizade. Bom, o podcast mudou minha vida porque primeiro me possibilitou horas de distração e entretenimento, mas também me possibilitou uma forma de eu me expressar artisticamente, sendo podcaster e fazendo podcast, produzindo podcast. E eu, como acredito ser uma pessoa criativa, isso é muito importante, né? Bom, meu podcast é o Casos e Causos, eu hospedo lá no Mundo Podcast, sou um dos podcasts do site Mundo Podcast. Ele tem um formato um pouco diferente, ele é o que convencionou se chamar de storytelling aqui no Brasil, né? E eu conto casos e causos da minha vida, da vida das pessoas do meu círculo social e também de ouvintes que me mandam histórias e às vezes até histórias que são contadas em outros podcasts. E o porquê que eu criei esse podcast Casos e Causos também é uma história que desse tema do podcast ter mudado a minha vida. Porque eu criei esse podcast porque a primeira vez que eu ouvi o episódio piloto do Projeto Humanos e eu ouvi o Ivan lá contando aquela história dele, do pai dele, que brigou na infância e tal, me lembrei de quantas vezes o meu pai tinha sentado comigo e contado histórias desse tipo pra mim. E me deu muita vontade de fazer meio que o mesmo, entendeu? E aí nessa época ele abriu uma inscrição lá para um treinamento do Projeto Humanos e tal, que ele ia treinar algumas pessoas para ajudar no podcast dele. E aí eu me inscrevi. E nessa época meu pai tinha acabado de descobrir um câncer no esôfago. E aí eu cheguei e falei, eu preciso conversar com meu pai e gravar essas histórias que meu pai contava, porque vai que meu pai, né, vai que meu pai morre, né, de uma hora para outra e tal. E aí meu pai ficou de fazer uma cirurgia, que era uma cirurgia assim, o câncer não tinha espalhado pelo corpo ainda, né?
estava localizado. Então ele ia fazer uma cirurgia curativa. Ele ia fazer cirurgia, ia se curar e ia ficar tudo bem. E aí eu mesmo assim, né? Vai que acontece alguma coisa e tal, eu vou lá conversar com meu pai e eu vou gravar essas histórias que ele contava. Então eu sentei com ele na sala de casa um dia e falei, me conta aquela história do chapéu, que você roubou o chapéu do cara no bar. Me conta aquela história do leite condensado que meu avô contava pra você, a história da gaita. E eu pedi pra ele contar essas histórias, ele foi contando e eu fui rememorando todo esse sentimento de infância, de você sentar com seu pai e ele contar uma história e tal. E aí meu pai foi fazer a cirurgia e tal, e meu pai infelizmente teve uma complicação na cirurgia e meu pai veio a falecer. E eu acabei, né, ficando, né, muito triste e com aqueles áudios na mão, né. Eu cheguei a fazer uma pré-edição e mostrar pra ele antes, né. Ele gostou muito. Depois elaborei esse áudio e tal. Criei um episódio e que é o episódio hoje, o episódio piloto do Casos e Causos. E hoje em dia esses áudios que eu tenho e que eu gravei justamente por essa abertura de olhar, abertura de olho que o podcast do Ivan Mizanzuki, o podcast Projeto Humanos me deu, graças a Deus eu tenho esse material que é uma preciosidade pra mim, é ouro, entendeu? Não tem preço isso que eu tenho. Então, isso é uma história de que o podcast realmente mudou minha vida. E realmente eu tenho uma relíquia na minha mão. E tem até uma história da gaita que tem no meu podcast. É uma história que o meu pai, inclusive, fala que um dia a minha filha, ou meu filho, se eu tivesse filho, iria pegar essa gaita que ele me passou por tradição na família e iria aprender a tocar e tal. E hoje em dia, logo depois, né, um tempinho depois, eu tive minha filha. Minha filha hoje em dia está com 2 meses. E eu tenho a possibilidade de mostrar para ela que o avô dela pensava nela, mesmo sem ela nem ter existido. Então, realmente, o podcast é algo que muda as vidas mesmo. E mudou a minha. Eu aprendi muito com o podcast também, né? Eu trabalho com audiovisual, que é design, fotografia e vídeo. E ouvindo podcasts eu aprendi muito sobre a minha área, né? Então, entrevistas, histórias com fotógrafos, bastidores, making off e história do cinema. Tem um podcast que eu ouço que é sobre roteiro, escrita, então aprendi muito nele também. Devo muitas coisas que eu aprendi ao podcast. E aí outras coisas que não fazem parte da minha profissão, mas que tem a ver com política, história, religião. Eu ouço um podcast sobre teologia, né? Eu sou cristão e aí eu gosto de ouvir sobre esse tipo de assunto, né? E tem um podcast que infelizmente não tá mais nativa, que é o Osmose, do Saulo Milete, que era bem legal também, tinha bastante coisa de história da arte, de cinema. E o Saulo divulgou no podcast dele uma série de cursos sobre design, direção de arte, estética, e eu achei super interessante, já confiava nele pelo conteúdo que ele trazia no podcast, e eu fui e fiz os cursos com ele. Então, assim, eu tenho um bom conhecimento sobre essas áreas graças a esses cursos que eu fiz, que eu só descobri por causa do podcast. E juntando todas essas histórias, eu posso dizer que o podcast mudou a minha vida. E talvez mude a sua também. Fala Luquinhas, fala galera do Mixtape, aqui é o professor Mauri da Rede Geek, do Ultra Geek, compartilhando com vocês como o podcast mudou minha vida. É até complicado dizer, porque podcast ele virou a minha vida, né? Já são 10 anos produzindo Ultra Geek e hoje ele é meu trabalho, meu círculo de amigos está ligado ao podcast, então tudo que me provém as grandes alegrias da minha vida aconteceram por causa do podcast. Então até é complicado citar uma única coisa ou um único momento ou como ele modificou minha vida, né? Ele acabou realmente se tornando a minha vida. Então, muito obrigado a vocês, ouvintes, né? Graças a vocês, a essa audiência, é que o podcast, ele é o que é hoje, né? Essa mídia que agrega muito valor, que traz muito conhecimento, traz muita cultura e que criou essa comunidade, a podosfera, que realmente faz com que a mídia se destaque e chegue cada vez mais a mais ouvintes.
E se você também quer entrar para essa podosfera incrível, eu vou recomendar alguns que eu ouço com frequência. Então tem um de teologia muito legal que chama Bibotalk, que é do Rodrigo Bibo. E tem mais uma galera que grava com ele. E apesar de ser um podcast de teologia, eles têm as portas abertas para outras visões. Então eles já fizeram programas com cientistas falando sobre a teoria da evolução. Eles já fizeram podcast sobre um autor de livros sobre as religiões africanas. Então, assim, é um podcast de teologia, mas eles têm as portas abertas para ouvir outras visões, outras histórias. Então é bem interessante. Tem um outro podcast sobre quadrinhos muito legal, que é do Sidney Guzman. Ele é editor da MSP, da Maurício de Souza. Se chama Confins do Universo. Eles falam sobre quadrinhos e é uma fonte muito confiável, porque os caras manjam muito, muito mesmo. Tem o GugaCast, que é do Guga Mafra. E é um podcast sobre histórias. Ele sempre convida alguém que conta a sua história, alguma história determinada, ou os ouvintes mandam por e-mail, eles leem. Então, pra quem gosta de histórias, é um podcast muito legal. Tem o 99 Vidas, que é sobre nostalgia e jogos antigos. Então, se você cresceu nos anos 80, nos anos 90, tenho certeza que você vai curtir, porque você vai relembrar várias coisas que você fazia na sua infância. Tem o Canal 42, que é do Jurandir Filho, que também é do 99 Vidas e do Rapadura Cast, que eu já falei no programa, que é só sobre séries. Então, você assistiu aquela série e quer conversar com alguém, quer saber mais sobre a série, teorias e tal, já corre no Canal 42, que provavelmente vai ter um programa sobre aquela temporada da série que você assistiu. Se você gosta de polêmica, se você gosta de problematizar as coisas, se você é aquele cara ou aquela mina que tá sempre atualizada das tretas da semana, é museu com criança, é pedofilia, é bolsominion, é esquerda-direita, tem um podcast muito legal que chama Mamilos. E eles tratam desses temas polêmicos da semana e tal, e eles são bem democráticos e eles tentam ouvir os dois lados e tal. Então, se você gosta desse tipo de assunto, esse podcast é bem legal. E o último é um podcast gringo que chama Nerdist, americano. Eles têm um canal no YouTube sobre nerdices em geral, né, da cultura pop. E o podcast deles, eles sempre entrevistam alguém famoso. Exemplo, Morgan Freeman. Imagina, uns caras numa mesa conversando com o Morgan Freeman. Sim, é muito louco você ouvir as histórias do cara como se ele estivesse conversando com você, sem aqueles filtros de programa de entrevista, com bloco e tal. Não, é o Morgan Freeman trocando ideia. Isso é muito legal. E essas são as minhas dicas para você entrar nesse mundo incrível do podcast. Agora, se você já consome podcast, se apaixonou, já tá mais do que viciado nessa mídia incrível e você quer produzir o seu podcast, então a minha dica tem um podcast muito legal sobre como produzir podcasts, que é o Radiofobia, do Léo Lopes. Inclusive o Léo Lopes tem um curso online de podcasts e ele tem até um e-book, como produzir o seu podcast. Então no post vai ter o link do podcast dele e sempre vai ter conteúdos muito legais para quem curte produzir podcast. Inclusive, tem um programa falando sobre por que se chama podcast, de onde veio a história do podcast. Tem várias dicas legais de edição e tal. Então, se você quer produzir o seu podcast, tenho certeza que você vai aprender muito no programa dele. E tem o site Mundo Podcast também, que é muito legal. Tem vários posts com o processo de como você cria, edita, publica. Então é bem completinho, de graça, você pode ler lá e aprender como faz. Espero que você tenha curtido esse programa e deixe aí nos comentários ou me manda um e-mail quais são os seus podcasts favoritos, qual que é a sua história com o podcast, como que você conheceu essa mídia incrível e vamos conversar mais sobre isso. Beleza? Valeu!